Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês um pouco da palavra de Deus. Vou estar compartilhando com vocês um tema muito importante para todo cristão, todo aquele que nasceu de novo. Vou estar falando com vocês acerca da fé. No livro de Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, a Bíblia diz o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se veem. Se espera, não vê, mas crê. Só Deus é quem faz gerar em nós a fé verdadeira, a fé que não falha, a fé que não desvanece. Todo aquele que é nascido de novo, todo aquele que entregou-se a Cristo Jesus o Senhor, nele é gerado a fé. Primeiro, a fé salvadora, a fé salvífica, a fé que traz o homem das trevas, que transporta o homem das trevas para a sua maravilhosa luz. E também a fé de crer, de confiar inteiramente na dependência, de viver na dependência do Espírito Santo de Deus. Vamos verificar também aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo de número 6 diz o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Temos que crer. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Se aproximou de Deus, nele é gerada a fé, tem que crer que Deus existe e que Ele é recompensador, que Ele é galardoador, que Ele abençoa os seus. Eu quero falar com vocês acerca dos admiradores da fé. Muitos hoje vivem uma fé superficial. Creem apenas na fé do outro, no milagre do outro, naquilo que o outro vivencia. Se a gente for analisar o histórico de todos os heróis da fé, todos viveram por momentos de dificuldades e por momentos impossíveis. Porém, porque creram, porque depositaram inteiramente a sua confiança em Deus, viveram o extraordinário amor de Deus. Certo homem, no livro de Marcos, capítulo de número 9, o versículo de número 23, tinha um filho endemoniado, a qual o Senhor Jesus pede para que os discípulos, aqueles que o acompanhavam, vão até aquele jovem, expulsem aquele demônio, libertem aquela vida que estava ali se debatendo. E eles, não tendo autoridade para expulsar, voltam para Jesus, diz Jesus, nós não conseguimos. E Jesus agora começa a repreender por falta de fé. E Jesus, chegando perto daquele homem, pergunta há quanto tempo ele estava sofrendo daquele jeito para o pai daquele jovem. E ele diz, desde criança. E ele, muito angustiado, diz para Jesus, Jesus, se tu podes, cura-o, faz alguma coisa. E Jesus, olhando para a fragilidade daquele homem que não tinha fé, diz, se tu podes crer, pois tudo é possível ao que crê. E ele, clamando a Jesus por misericórdia, diz, Senhor, ajuda-me em minha incredulidade. Eu creio que o Senhor é capaz de fazer. Jesus, ouvindo a oração e a petição daquele pai, vai e repreende os demônios que atormentavam aquele jovem. E aquele jovem é liberto. Eu quero falar com vocês que, infelizmente, hoje, muitos não estão dispostos mais a crer inteiramente em Deus. Você que está agora assistindo esse vídeo, que você seja tocado pelo Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, para ter o posicionamento de crer, de confiar que o Senhor ele é capaz de todas as coisas.
O sacerdote Zacarias, ele tinha orado ao Senhor, esqueceu-se até mesmo da oração que tinha feito, pedindo para que sua esposa Isabel gerasse e tivesse filho. E quando chega o cumprimento da promessa do Senhor, para que Isabel gere, para que Isabel tenha filho, quando um anjo do Senhor se aproxima e começa a conversar com Zacarias, dizer que a oração dele foi ouvida, foi respondida, e agora está chegando a resposta da oração. Isabel vai gerar e vai ter filho. Ele duvida. Era um sacerdote, mas um sacerdote que estava deixando de crer. Ele duvida da possibilidade do nosso Deus de realizar o impossível. E agora o anjo do Senhor, ele fala para Zacarias que ele ficaria mudo até que se cumprisse a promessa do Senhor e viesse João Batista e João Batista nascesse. Nós não podemos ser incrédulos. Certa vez, Jesus chegando para Tomé, um dos seus apóstolos, disse: Tomé, seja crente e não incrédulo. Creia. Creia, como diz aqui a palavra do Senhor no livro de Hebreus. Creia que Deus existe e que Ele é galardoador. Que Deus ele é recompensador. Muitos hoje são admiradores, vivem admirando a fé do outro, os milagres que Deus tem realizado na vida do outro. Mas Deus quer que você creia para que o milagre seja realizado também na sua vida. Analisando o contexto bíblico a respeito da história do pai da fé, Abraão. Deus disse para Abraão: Abraão, sai do convívio familiar, sai da tua terra natal, sai da tua origem e vai por um caminho. Eu vou te conduzir por esse caminho e eu vou te levar para uma terra que eu quero que você chegue nela. E Abraão crê na palavra de Deus e ele sai em busca de cumprir a vontade soberana e perfeita de Deus. Ele sai andando por um caminho que ele não conhece, ele sai andando para um destino que ele não sabe o qual, mas ele está ali na dependência do Espírito Santo de Deus. E quando Deus faz a promessa também a Abraão, que Abraão teria um filho, a Bíblia diz que Abraão, ele não duvida, ele crê que Deus ele é capaz, mesmo ele ainda estando velho, sua esposa Sarai já estando velha, a idade já estando avançada, mas a Bíblia diz que porque ele creu, isso foi lhe imputado como justiça. E Abraão é considerado pela Bíblia Sagrada como pai da fé. E está ali na galeria dos heróis da fé. E eu quero dizer para você, crer na dependência total de Deus é fazer coisas muitas das vezes inesperadas. Deus, ele é dono do universo, Deus ele é dono de todas as coisas, ele tem o controle de tudo em suas mãos. Mas por vezes, Deus faz coisas esquisitas. Deus faz coisas que surpreendem o raciocínio humano. Então, ou você crê ou você duvida. Ou você obedece ou simplesmente faz de conta que não ouviu e não obedece. Quer ver um fato curioso? É quando o profeta Eliseu, ele está ali passando por aquele caminho e aquela sunamita, ela admira o profeta Eliseu, hospeda ele em sua casa, faz aquele quartinho e o profeta procurando algo para agradar aquela mulher. Ele busca saber o desejo do coração daquela mulher e aquela mulher não tem filho. Ele diz, pronto, o Senhor ele te conceda um filho. E aquela mulher tem um filho, passado-se algum tempo, aquele filho, ele chega a morrer. E quando aquele filho morre, olha o esquisito que Deus faz. Olha as coisas muitas das vezes não compreensíveis pelo entendimento humano que Deus faz. A mulher vai de encontro ao profeta e diz, eu não pedi filho. E agora o meu filho está morto. O Senhor me deu o filho e agora ele está morto. E o profeta ali, ele está representando o próprio Deus. Porque quem tem poder de dar a vida, irmãos? Senão o próprio Deus. E o profeta fala para o moço Geazi, vai na minha frente.
e realiza um milagre e ele não é capaz de fazer, porque tem coisas que só Deus é capaz de fazer, nenhum homem é capaz de fazer. E olha só o que acontece. Quando Eliseu chega na casa, Eliseu se aproxima do menino. A Bíblia diz, há um relato muito interessante desse acontecido. A Bíblia diz que o profeta deita sobre a criança. Você já parou para pensar isso? Deita sobre a criança, coloca o nariz com o nariz da criança, a boca com a boca da criança, e ele agora começa a soprar o fôlego de vida sobre aquela criança, e aquela criança, ela vive novamente. É o esquisito de Deus. São as coisas que Deus faz que não tem explicação. É necessário apenas crer. O próprio Jesus, com o poder da palavra, quando aquele centurião chega para o mestre e ele clama a Deus pelo seu empregado, quando ele clama a Jesus para que Jesus o cure, o poder da palavra, ele quando chega em casa, ele testifica que na mesma hora que Jesus disse que aquele servo dele estava sã, ele ficou curado de imediato. O Jesus que tem o poder de, através da palavra, realizar grandes coisas. Olha o esquisito. Jesus cuspe, ele cospe, pega ali o barro, faz aquele lodo e pega... É assim, irmãos, às vezes de não se acreditar, mas são fatos bíblicos. E muitas das vezes a gente admira, bate palma, que coisa linda, que coisa extraordinária. Abraão deixar sua família, deixar sua terra natal, que coisa mais linda. Jesus cospe, Jesus faz lodo, faz lama e taca nos olhos lá do cego. Coisa linda. Mas quando é para fazer aplicação, irmãos, da fé no contexto atual, muitos duvidam. Muitos não creem, não acreditam que Jesus ele é capaz, sim, de realizar o milagre do jeito e da maneira que ele quer fazer. Zombam da fé alheia, riem. Quantos naquela época não acreditaram? E, por incrível que pareça, esse cego que Jesus curou com essa lama que ele colocou nos olhos e disse, vai lá no tanque e se lava. E aquele jovem foi lá, se lavou e ficou curado. O interessante é que esse cego, muitos ficaram abismados, surpreendidos com a cura daquele cego. Uns diziam assim, mas rapaz, esse não era aquele cego que vivia aqui, né? Outros diziam, tá parecendo. Eu acho que será que é ele mesmo? É ele mesmo. Então, outro fato bastante curioso e que a gente sempre lembra e fala assim, sabe, com muito gosto, é o caso do profeta Elias também. Elias profetiza, disse, olha, não vai chover, só vai chover agora segundo a minha palavra. Não haverá chuva, não vai ter água, e vocês agora vão ver a mão de Deus pesando sobre vocês, sobre a nação de Israel. E quando o profeta Elias, ele profetiza, Deus dá a direção para Elias. Quando Elias se afasta, Deus diz, Elias, é fato, não vai chover, sou eu que estou agindo, agora não se preocupe, eu vou cuidar de você. E Deus envia quem para auxiliar o profeta nesse período de escassez? Quem Deus manda? Deus não manda um anjo, Deus não manda pessoas. Deus simplesmente envia corvos, que para nós hoje é considerado como os urubus. Olha só o esquisito de Deus, gente. E ali, ele passa agora a ser alimentado pelos urubus. Sabe, irmãos, até mesmo o apóstolo Pedro, apesar da fragilidade dele, mas Pedro, ele é o único apóstolo que sai do barco para ir de encontro ao mestre, apesar da pequena fé e da repreensão do mestre depois. Mas ele sai do barco, porque Jesus o chama, Jesus o convida para viver o extraordinário. Então só vive o extraordinário de Deus quem crê.
Pedro sai do barco, e por sair do barco, mesmo tendo afundado e clamando Jesus para não morrer, ele foi o único dos apóstolos que depois teve a experiência para contar de andar sobre as águas, de ter andado sobre as águas. Então essa palavra que eu deixo para você neste dia de hoje, creia e viva na dependência do Senhor. Viver por fé, irmãos, é para que o Senhor nos chamou, para que tenhamos uma vida de fé e não vivermos por vista. Muitos zombam quando alguém diz assim: tenho uma universidade, eu tenho um emprego estabilizado, eu tenho uma casa própria e o Senhor me mandou deixar tudo isso e ir para a obra missionária. Muitos zombam e escarnecem da fé do outro, mas aplaudem a fé de Abraão, que saiu da sua parentela. Então, para encerrar esse vídeo, eu quero dizer para você: peça fé ao Senhor. Peça para que Ele aumente a tua fé, para que você creia nele, para que você viva o extraordinário dele em sua vida. Não zombe da fé do outro. Você não sabe o que Deus prometeu, o que Deus fez, o que Deus está fazendo na vida do outro. Não zombe, não escarneça, como eu já frisei aqui para vocês. Às vezes Deus age de maneira esquisita, não há como questionar. Ou vive e obedece, ou crê e obedece, ou desobedece e não crê. E nós escolhemos crer no Senhor e viver na dependência dele. Aquele que vive por fé não se embaraça. Aquele que vive por fé, ele crê que Deus ele é capaz de realizar todas as coisas. Como disse o seu servo Jó: agora os meus olhos veem o Senhor. Eu ouvia ele de ouvir falar. Eu conhecia Deus de ouvir falar. Agora os meus olhos veem o Senhor. E eu bem sei que tudo o Senhor pode. Todas as coisas Deus é capaz de fazer, porque Ele é Deus e Ele tem vontade própria, Ele é soberano, Ele faz como quer e age como quer na vida dos seus servos. Então esses servos de Deus, os heróis da fé, alguns dos heróis da fé que eu citei aqui para você, eles viveram coisas extraordinárias. Quem mais vivenciou milagre foi quem habitou no deserto durante anos, foi o servo Moisés. Moisés, ele viu tantas coisas que nenhum outro homem viu, nem antes nem depois, né? Até ele clamou e pediu a Deus para vê-lo, e a Bíblia diz que Deus passou e Moisés viu Deus pelas costas. Então ele viu coisas que nenhum homem viu antes, mas ele teve que viver por fé e não por vista. Creia, então somente creia. Que Deus em Cristo continue vos abençoando. Dê o seu joinha aí para nos ajudar no canal. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo. And at the cross, I surrender my life.